Bom dia, eu me chamo Thaís e hoje eu e a Larissa vamos apresentar o trabalho referente às palavras do glossário de geografia que nós escolhemos, que foram norte cartográfico, norte magnético, maré de cisígia e maré de quadratura. Por serem temas parecidos, a gente dividiu em dois blocos, o primeiro sobre nortes e o segundo sobre as marés. E eu vou começar falando sobre os nortes. Os nortes são um importante instrumento de orientação. Desde suas descobertas, os diferentes tipos de norte vêm sendo utilizados em quase todas as referências geográficas. A existência de mais de um norte se deve às diferentes definições e descobertas através dos anos, sendo que cada um deles tem sua importância e sua utilidade. Também chamado de norte de quadrícula, o norte cartográfico se dá ao transformar um globo originalmente esférico em um mapa plano. Dessa forma, a direção é determinada pela deformação do meridiano do ponto considerado. Essa definição não representa o norte verdadeiro, já que a linha que indica esse tipo de norte fica na perpendicular da sua coordenada latitudinal, o que faz com que ela fique mais ou menos distante do norte verdadeiro, dependendo do grau de latitude que o ponto analisado se encontra. Como a gente pode ver na imagem, quando um mapa está sobre o globo, está no formato esférico, as linhas de latitude e longitude são deformadas, porque elas seguem o formato esférico do planeta. E todos os meridianos se encontram no ponto norte e no ponto sul. E quando você transforma isso em algo plano, como a gente pode ver aqui no verdinho, a linha sai do eixo original dela e acaba indo para uma direção diferente da direção que ela iria corretamente, que ela realmente deveria ir. Então esse norte, ele não representa, o norte verdadeiro, porque ele não vai na direção do Polo Norte, e nem do, enfim, ele não vai para a direção da extremidade do planeta. E para entender esse tipo de norte, é necessário também compreender as coordenadas geográficas, que são linhas imaginárias que cortam o globo terrestre nos sentidos horizontal e vertical e servem para localizar qualquer ponto na superfície da Terra. As coordenadas são marcadas por graus, minutos e segundos, e no sentido horizontal as coordenadas latitudinais, cujo marco de 0 graus é a linha do Equador, por representar a circunferência máxima da Terra. A latitude é o que divide o planeta nos hemisférios norte e sul, e cada um deles possui 90 graus de comprimento. No sentido vertical, as coordenadas são chamadas de longitudinais, e sua distância é de 180 graus para cada lado, sendo que seu ponto zero é o meridiano de Greenwich, e a partir dele o globo é dividido em leste e oeste ou ocidente e oriente. Além de que foram as coordenadas longitudinais que foram utilizadas como base para criar o fuso horário. E o fuso horário, que no caso é o que define a diferença de horário de um ponto para outro do planeta. O norte magnético se dá a partir do campo magnético terrestre, fator que foi descoberto por William Gilbert por volta de 1600. Gilbert analisou, através de seus experimentos, que a Terra funciona como um ímã gigante, ou seja, no globo há um eixo magnético onde há dois polos distintos que se atraem, formando uma corrente magnética. Sendo assim, o norte magnético é bastante utilizado desde o surgimento de uma das grandes criações da humanidade, a bússola. Criada na China no século I d.C., o instrumento possui uma agulha magnetizada que aponta sempre para o norte magnético, e seu interior marca, como uma rosa dos ventos, os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. É importante ressaltar que o eixo magnético não está no mesmo local que o eixo de rotação da Terra, sendo que os dois são separados por mais ou menos 13 graus. Eu vou falar um pouco sobre William Gilbert, que descobriu o norte magnético, e ele foi um físico, pesquisador e médico inglês que viveu entre 1544 e 1603.
Ele passou 11 anos estudando em Cambridge e também fez parte do Colégio Real de Médicos, em Londres, onde ocupou os cargos de censor, tesoureiro e presidente. Gilbert chegou até mesmo a ser médico particular da Rainha Elizabeth I, porém os feitos que colocaram seu nome na história foram em relação ao magnetismo, como o próprio descobrimento do norte magnético. Eu vou falar sobre o norte geográfico, apesar dele não fazer parte das palavras do glossário que a gente escolheu, né? Por conta que é importante, esse é o terceiro tipo de norte e é importante explicar sobre ele para dar um contexto maior em relação aos outros dois que eu já disse. E o norte geográfico, ele também pode ser chamado de norte verdadeiro e ele é indicado pelo eixo de rotação da Terra. Por isso que ele é considerado verdadeiro, né? Porque ele tem uma simetria em relação ao planeta Terra. Até o século XIX, acreditava-se que os nortes geográfico e magnético eram o mesmo, mas em 1831, o explorador James Clark Ross fez uma expedição até o ponto onde a bússola aponta diretamente para o chão, portanto, para o polo magnético. E dessa forma foi descoberto que esses pontos não coincidem. Oi, meu nome é Larissa e eu vou começar a segunda parte do trabalho, que é sobre as marés de Cizígia e as marés de quadratura. No Guarujá, tendo como referência o edifício sobre as ondas, por exemplo, ele marca a divisão entre a Praia das Astúrias e a Praia das Pitangueiras. Não literalmente, porque entre a construção do edifício e o mar, tem uma passagem que interliga as duas praias. E a gente pode reparar que um dia a gente consegue passar de uma praia para outra pela areia e outro dia não, porque a maré sobe e fecha essa passagem. Ou, por exemplo, o Morro do Mar Casado, que fica entre as águas da Praia do Mar Casado e da Praia de Pernambuco. E quando a maré sobe, as águas dessas duas praias se encontram e esse morro se torna uma ilha. E quando a maré baixa, as águas se separam e a gente consegue ter acesso ao morro a pé. Esse movimento de subida e descida do nível do mar em relação à costa é conhecido como maré. E é importante relembrar as suas diferenças das ondas, que são causadas pelo vento e acontecem o tempo inteiro, diferente das marés, que ocorrem periodicamente de acordo com as fases da Lua. As marés são causadas pelos efeitos reunidos da rotação da Terra com as forças gravitacionais transmitidas pela Lua e pelo Sol sobre o campo gravitacional da Terra. O Sol em menor escala, porque ele se encontra mais distante da Terra do que a Lua. Nesse contexto, o Sol atrai a Terra, o Sol atrai todos os planetas do Sistema Solar, a Terra atrai a Lua e todos os corpos que estão perto dela. Um campo gravitacional consiste em uma região do espaço em volta de um corpo que possui a propriedade de massa, e nessa região, qualquer outro corpo de massa experimenta uma força de atração. O Sol e a Lua, por terem uma porção de massa e distâncias diferentes, têm atrações que não são proporcionais em diferentes pontos da Terra, o que afeta a superfície do oceano e causa as marés. O astrônomo Isaac Newton, numa tentativa de resumir esses conceitos, chamou isso de força gravitacional. Ou seja, existe uma força que atrai todos os corpos, estejam eles no espaço ou na Terra. A lunação é um período entre duas luas novas consecutivas, ou seja, é o período da primeira fase da Lua até a última, até repetir o ciclo. E esse período tem duração de 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2,9 segundos, o que corresponde a mais ou menos 29 dias e meio. Durante uma lunação, ocorrem as 4 fases da Lua, e o intervalo de tempo médio entre uma determinada fase e a fase subsequente é de 7 dias e meio. Por não ser uma estrela, a Lua não emite luz própria. Entretanto, a gente vê
Ela é iluminada porque ela reflete a luz proveniente do Sol, e a sua mudança relativa de posição em relação ao Sol provoca seu ciclo de fases, que são a lua nova, a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante. Por causa da gravidade da Lua, ela exerce influência direta na Terra. A força gravitacional dela é capaz de mover grandes massas de água, de acordo com a alteração das suas fases. Isso provoca as marés altas ou baixas do oceano. Podemos dividir as marés quanto à sua amplitude em dois tipos: as marés de Cisígia, ou as marés vivas, e as marés de quadratura, ou as marés mortas. As marés de Cisígia acontecem quando a Terra, a Lua e o Sol se alinham, porque a atração gravitacional exercida pelos dois astros se soma e gera correntes marítimas que causam uma elevação máxima do nível do mar. Já as marés de quadratura acontecem quando a Lua e o Sol formam um ângulo reto, tendo a Terra como vértice. E nessa situação, a gravitação lunar se opõe à solar, e elas só não se anulam porque a Lua fica mais próxima da Terra e exerce maior poder de atração. Mas mesmo assim, as diferenças de nível entre as marés altas e baixas são muito menores. Nessa imagem é exemplificado que as marés de Cisígia acontecem nas luas novas e cheias, porque nessas fases os três astros estão alinhados e a força gravitacional é somada. E as marés de quadratura ocorrem nas luas crescentes e minguantes, porque a gravitação é oposta e a força de atração se anula. Essa foi a nossa apresentação. A gente espera que vocês tenham aprendido com ela